A Rádio USP apresenta USP Analisa. Meia hora analisando assuntos atuais que envolvem a vida do cidadão e da universidade, sempre com um convidado especial. USP Analisa. A Base Nacional Comum Curricular prevê em suas competências gerais o uso de tecnologias digitais nas 3 etapas da educação básica para o desenvolvimento de uma série de habilidades nos estudantes que serão essenciais para sua atuação profissional e como cidadão. Para falar sobre a importância disso e também sobre os desafios nessa implementação, o USP Analisa conversa com o professor da Escola de Comunicações e Artes da USP e também integrante do Conselho Nacional de Educação, Ivan Siqueira. Professor, seja muito bem-vindo ao USP Analisa. Muito obrigado pelo convite, um grande prazer estar com vocês. Professor, por que é importante dar aos jovens, durante a educação básica, uma formação para desenvolver competências com as tecnologias digitais? Olha, isso é fundamental para que eles possam ter chance e oportunidade na vida. Primeiro, oportunidade de se conhecer e segundo, oportunidade de entender tanto o seu próprio redor quanto o mundo. Então, as questões digitais, como a gente está dizendo, ou as tecnologias digitais, elas fazem parte da necessidade, não apenas no campo do trabalho, mas também no campo da educação. Então, na verdade, as relações sociais, todas elas, né, que envolvem, obviamente, o aspecto laboral, o aspecto da educação, o aspecto, enfim, social, se relaciona com a questão de tecnologias digitais. Portanto, se o jovem não tem um olhar crítico, não apenas o uso, né, que a gente já sabe que isso acontece, mas um olhar crítico, a possibilidade de reflexão, ele fica em defasagem, tanto em relação aos seus próprios aqui do país, que tem isso, como de outros países, porque, evidentemente, isso vai ter consequência do ponto de vista da produtividade, porque a produtividade implica exatamente em saber quais são as ferramentas mais adequadas para fazer os diferentes tipos de trabalho. Então, é fundamental. Especificamente, professor, que tipo de competências nessa área da tecnologia o jovem de hoje precisaria desenvolver durante a educação básica, pensando no mundo do trabalho em que ele vai ser inserido em alguns anos e, principalmente, a atuação dele como cidadão? Olha, nós estamos caminhando para uma situação, também em função da globalização, de currículos mais ou menos transnacionais, porque a gente vai observar que várias das competências que estão num determinado currículo, num determinado país, aquilo aparece em outros currículos em outros países. Pode ter uma ou outra nomenclatura diferente, determinadas abordagens, mas a gente observa que, pelo menos há 10 anos, a discussão gira em torno daquilo que a gente poderia chamar de competências relacionadas às novas tecnologias digitais, né? Então, a gente já tinha na educação uma compreensão bastante, digamos, histórica a respeito da alfabetização, da escrita, agora a numeracia, que está relacionada à matemática. Então, agora a gente tem também uma questão que está relacionada às tecnologias digitais, para dizer um termo comum, que diz respeito a você entender como que essas novas tecnologias, elas promovem possibilidade de interação, de produção, enfim, de tudo aquilo que nos cerca a vida. Portanto, os currículos do mundo todo, sobretudo nos países mais desenvolvidos, eles procuram fazer frente a essas mudanças. Então, evidentemente que vai havendo alteração. Quando a gente olha, por exemplo, currículos de países como, ou regiões, né, o Reino Unido, por exemplo, que começou há mais de uma década, já fizeram alteração, a Austrália, por exemplo, também já fez alteração. Então, num período de uma década ou até menos, é muito comum que haja alteração. E, em função da pandemia, mais alterações. Então, você tem as alterações que se devem à própria evolução tecnológica e você tem também no campo da educação, no campo da pedagogia, esforços no sentido de promover medidas didáticas, de compreensão, de utilização do ponto de vista da educação. Então, o que a gente observa é que, no mundo todo, sobretudo nos países mais desenvolvidos e nos países em desenvolvimento, que, de fato, estão levando a sério essa conjuntura toda, não dá para a gente imaginar que a educação pode continuar, como no século passado, apenas relacionada em torno daquilo que a gente poderia sintetizar aqui como alfabetização, ou seja, a leitura, a crítica e também as questões da matemática. Não, além disso, ainda é importante a leitura crítica, a compreensão, mas é preciso também o entendimento de como as tecnologias digitais elas permeiam toda a nossa vida e, obviamente, permeiam as possibilidades econômicas e as possibilidades laborais para os nossos jovens. Então, os currículos eles procuram dar conta
desses aspectos. E, evidentemente, há muitas maneiras de você fazer isso. A nossa base nacional, por exemplo, ela colocou em termos de pensamento computacional, mundo digital e cultura digital, que seriam, digamos, 3 possibilidades da gente atacar esse conjunto de ações ou de competências e habilidades relacionadas às necessidades de compreensão, de leitura crítica e também de produção a partir desse ferramental tecnológico digital disponível. O senhor mencionou aí a Base Nacional Comum Curricular. A gente teve há alguns anos a homologação dela para os ensinos infantil e fundamental e também para o ensino médio. O senhor falou um pouquinho dela, mas o que ela estabelece em relação às tecnologias digitais? Tem alguma diferença entre o que ela estabelece para os ensinos infantil, fundamental e médio nesse ponto? Então, a base, ela foi homologada a primeira parte em 2017, em dezembro de 2017, ali para a educação infantil e o ensino fundamental 1 e 2, e dezembro de 2018, portanto, um ano após, o ensino médio. Uma coisa importante de salientar é que a base, na sua homologação, lá está escrito, né, que o ensino da computação seria feito a posteriori, ou seja, nós estamos exatamente no Conselho Nacional de Educação, inclusive eu sou o relator, discutindo e já escrevendo uma proposta exatamente para dar conta dessas questões. Agora, o que a base colocou lá de maneira difusa, ou seja, permeando todas as disciplinas e os campos de conhecimento? Colocou exatamente o pensamento computacional, o mundo digital e a cultura digital. Então, você teria ali aspectos relacionados. Claro que o pensamento computacional vai haver diferentes possibilidades de entendimento, isso vai sendo, inclusive, alterado com o tempo, mas a gente poderia dizer que tem a ver com a cultura algorítmica. E o que se relaciona a isso, a gente poderia dizer que o mundo digital está relacionado aos artefatos, aos equipamentos, aos devices e aos processos relacionados a isso. E a cultura digital, de uma maneira mais ampla, estaria relacionada, por exemplo, ao uso das redes sociais, ao próprio conceito de democracia, que hoje se relaciona muito com as possibilidades de uso dessas mesmas tecnologias, de influência. Então, a base, ela colocou, digamos, esses 3 aspectos que permeiam ali a educação. Agora, falta definir com mais precisão o que, ou seja, de onde até onde a gente vai, por exemplo, na educação infantil, no Fundo 1, no Fundo 2, no ensino médio. Então, temos esse panorama geral, mas, evidentemente, ele não é suficiente para dar conta quando a gente observa, por exemplo, o que os outros países estão fazendo, que organismos como a OCDE, a Unesco, por exemplo, sugerem em relação à inteligência artificial, como que isso tem alterado a maneira da percepção do mundo e da própria produtividade do trabalho, e também questões emocionais, socioambientais, de desenvolvimento, enfim. Então, nós estamos no caminho, temos aí alguma coisa relacionada à base, mas também lá ficou inscrito que nós faríamos, digamos, um currículo mais específico em termos de competências para toda a educação básica, que é o que está sendo feito nesse momento. Além dessas orientações, dessas diretrizes que estão previstas na base, o que existe hoje no Brasil em termos de políticas públicas que estimulem a introdução desses conhecimentos na área de tecnologia às crianças e aos jovens na educação básica? E que análise você faz dessas políticas públicas? Excelente pergunta. Olha, a gente tem muitas iniciativas, porque o Brasil é um país continental, enfim, com realidades diferentes, diferentes níveis de desenvolvimento regional. A gente sabe que, às vezes, na mesma cidade, como é o caso aqui de São Paulo e das capitais todas, você tem diferentes situações de desenvolvimento, de acessibilidade, de possibilidade. Mas o fato é que política, se a gente for entender política no sentido mais preciso, no sentido sociológico e até político do termo, que significa você ter um projeto, um plano com justificativa, com ações organizadas, pensadas, conceitualmente lógicas, visando eficácia, com governança, com etapas, com avaliação, com monitoramento, eu desconheço. Se a gente estiver falando de política nesses termos, nós não temos nacionalmente, que pelo menos que eu conheça, uma política que esteja relacionada, por exemplo, à educação, toda ela, e, obviamente, ao que se liga à educação, porque a educação ela não vive isolada no mundo. O que os outros países fazem, de um modo geral, eles têm o quê? Eles têm uma política exatamente para fazer a conexão, a ligação entre aquilo que é tematizado na educação, aquilo que é escolhido, e aquilo que faz parte da realidade. E, obviamente, aí não é só o aspecto laboral, mas também o aspecto laboral. As vivências sociais, as maneiras como a tecnologia tanto afeta a percepção do próprio eu, as relações sociais e tudo mais. Então, a gente ainda está em vias de construir. Isso não significa que não há nada, né? A gente tem programas, ou seja, nós temos ações esparsas, vários institutos, ONGs do terceiro setor que oferecem programas, mas uma política nacional relativa a essas questões todas ainda é algo a ser feito no nosso país.
Bom, em 2018, o Conselho Nacional da Educação e a Unesco divulgaram um estudo sobre o processo de implementação das tecnologias digitais nos currículos das escolas de educação básica dos países membros da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE. O senhor falou um pouquinho sobre a situação internacional anteriormente, mas como está esse processo especificamente nesses países da OCDE e como está o Brasil em comparação com eles? Pegando a última parte da sua pergunta, nós estamos atrasados, porque como eu mencionei brevemente, o Reino Unido, por exemplo, mas não só, já tem uma política relacionada às tecnologias digitais para a educação há mais de uma década, tanto que já reformulou. Os Estados Unidos, obviamente, que é também um país federativo como o nosso, mas cujos estados têm uma independência maior do que aqui, então você tem programas diferentes nos estados. Tive a oportunidade de participar lá na discussão do Computer Science for All, que é uma espécie de reunião de todos os estados do país discutindo políticas. Então, eles têm uma série de sugestões, têm associações nacionais, enfim, muito bem organizadas, têm, obviamente, muito mais recursos. Então, você tem programas diferentes em vários estados com aspectos comuns, que comungam, por exemplo, com esse estudo que você mencionou da Unesco de 2018, que, na verdade, também esse estudo já replica um pouco daquilo que tinha sido feito e publicado pela OCDE 2 anos antes. Em 2016, a OCDE já tinha publicado um estudo mais ali, no caso da Europa, mostrando que sugestões a partir de um estudo que havia sido feito em relação aos currículos, em relação aos conceitos, em relação às habilidades, relacionando as tecnologias com o mundo do trabalho, com os impactos e tudo isso que a gente está discutindo aqui. Então, ali já se colocava, por exemplo, a importância do pensamento computacional, de como que isso havia aparecido na literatura na última década, as transformações que estavam acontecendo e de como os currículos apareciam nas escolas. Naturalmente, a gente também tem diferentes construções sociais políticas na Europa. Então, você tem, por exemplo, países como Espanha, Alemanha, Bélgica ou a própria Suíça, onde você tem currículos regionais por conta da conformação política do país. E você tem outros países onde você tem, digamos, currículos mais nacionais. Então, a gente tem situações diferentes, currículos mais nacionais, currículos mais regionais, e, obviamente, esses regionais eles vão procurar dar conta de especificidades locais relacionadas, obviamente, à produção, relacionada às forças produtivas locais, relacionadas às culturas e ao meio ambiente local, né? Ou seja, se está numa região de praia, se está numa região mais interiorana, então você tem especificidades relacionadas a isso. Então, o que tanto o estudo da OCDE de 2016 quanto da Unesco de 2018 e outros que foram editados e lançados posteriormente, nós tivemos agora aí da própria Unesco, um sobre inteligência artificial, eles vêm demonstrando o quê? Que é imprescindível que os sistemas de educação dos países tenham consciência das transformações e da velocidade dessas transformações do ponto de vista do desenvolvimento tecnológico. E com a inteligência artificial, com machine learning, automação e tudo que aconteceu nesse mais de 1 ano e meio de pandemia, houve mais uma aceleração. Então, é fundamental, os estudos dizem, né, que os sistemas de ensino, enfim, que as escolas, claro que depende dos sistemas, né, estejam atentos, acompanhando para que a educação não fique para trás, ou seja, que ela não fique em descompasso em relação às habilidades, às competências e àquilo que interessa ser discutido, ser problematizado na educação como um importante aspecto. E considerando o Brasil, que basicamente para muitas pessoas é unicamente na escola que esse espaço se configura, se oportuniza, é mais fundamental ainda que a gente tenha na nossa educação básica e pública, sobretudo, essa possibilidade, essa oportunidade de discussão, de problematização, de vivência, de construção, de uso a partir de competências, de habilidades com as culturas locais, mas evidentemente mirando o local e também mirando o global, porque não há mais local que não seja influenciado pelo global. Bom, não dá para a gente falar de tecnologia na educação sem fazer uma reflexão sobre desigualdade. Se, por um lado, a gente tem escolas no setor privado oferecendo ferramentas de ponta para que seus alunos desenvolvam as habilidades necessárias nessa área de tecnologia, por outro, existem escolas públicas nas quais faltam os recursos mais básicos. Como promover, professor, uma educação com mais equidade aqui no Brasil diante desse cenário?
Olha, muito bem lembrado. Essa questão da desigualdade, ela também ocorre na educação privada. A gente tem diferentes situações de estrutura. Nós temos escolas que têm Scratch, que têm robótica, que têm programação, enfim. Mas nós também temos isso na escola pública. A questão é que não é para todos e não é em todos os lugares. Então, a nossa desigualdade estrutural, ela só agrava essa situação. Daí a importância de nós termos uma política nacional e, obviamente, considerando que nós somos uma federação, essa política nacional deve reverberar nos estados e nos municípios. Para isso é preciso o quê? Um programa, uma política consistente, com objetivos claramente definidos, com recursos, com programa de formação continuada para os professores, e essa formação continuada ela tem que ser continuada, haja vista a obsolescência das tecnologias e as mudanças, é preciso prover recursos, condições, e também é preciso que a gente faça o que alguns países já perceberam que é importante, promover essa discussão para além dos espaços, eu diria, escolares. Ou seja, essa discussão ela tem que estar na mídia, ela tem que estar nos jornais, para que também aquela população que não está nos bancos escolares tenha consciência e oportunidade de refletir criticamente sobre os impactos disso. A gente sabe, em relação ao desemprego que estamos enfrentando, por exemplo, no Brasil, e também está na temática da desigualdade, parte dessa dificuldade não será resolvida sem que essas pessoas tenham acesso a um treinamento, a uma reelaboração da sua capacidade, a uma nova oportunidade de aprendizagem e assim por diante. Então, a nossa desigualdade, ela só dificulta, mas longe de apenas ficarmos reclamando, nós temos é que implementar ações concretas. Algumas já historicamente foram implementadas, mas nós precisamos pensar, obviamente, a partir das situações locais, quais são as melhores políticas, os programas e as ações que possam dar resultado. O que é, a gente já sabe, é um desastre o que nós estamos observando quando a gente verifica que nem mesmo aquelas aptidões básicas, ou seja, da leitura e da escrita, são amplamente desenvolvidas no nosso país. A gente tem uma dificuldade muito grande, sobretudo nas populações mais pobres, os negros, aquelas populações ribeirinhas, temos ainda as dificuldades regionais. Então, nós sabemos quais são os problemas. E, obviamente, essas questões tecnológicas, elas só irão agravar essas dificuldades com consequências amplas em todos os setores. Portanto, nós devemos fazer uso dos dados que nós temos, das informações, e atacar essa situação de desigualdade, promovendo que o oposto da desigualdade, fazendo o que os outros países têm feito com sucesso, inclusive próximo da gente na América Latina. Ou seja, nós temos que prover condições para que os professores, as professoras, mas também ampliar os espaços. Penso que não é possível que nós coloquemos toda essa carga, todo esse peso unicamente nas escolas. A sociedade precisa participar mais e isso começa por aquilo que a gente está fazendo aqui, discutindo, colocando claramente quais são as questões centrais em relação à tecnologia e por que é importante que isso seja endereçado, seja problematizado, para que a gente possa reduzir as abissais desigualdades que nós temos no nosso país, e na educação não é diferente. O senhor mencionou a questão da formação continuada do professor. O que precisa mudar não só na formação continuada desse profissional, mas na inicial também, para que ele ajude o estudante a desenvolver essas competências na área de tecnologias digitais? Olha, nós precisamos, primeiro, observar o que já vem sendo feito. Algumas iniciativas positivas que nós fizemos no passado foram descontinuadas, então nós temos o problema da descontinuidade. Então nós não precisamos reinventar a cada nova gestão. Nós tivemos iniciativas aqui que deram frutos, mas que infelizmente foram descontinuadas. Nós precisamos aprender conosco, ou seja, nós temos bons exemplos aqui no Brasil, em várias localidades, aqui em São Paulo não é diferente, e também precisamos aprender fora do Brasil. Então, nós já sabemos que a formação inicial dos professores, ela precisa estar mais próxima dessas alterações. A gente discutiu no Conselho Nacional recentemente uma diretriz tanto para a formação inicial quanto para a formação continuada, procurando, de certa maneira, trazer as questões da formação dos professores mais próxima dessa discussão. Agora, claro que isso por si só não será suficiente se as instituições de ensino não implementarem, de fato, programas relacionados a isso. É preciso desenvolver um aspecto cultural. Tem um aspecto técnico, mas o aspecto cultural é importante para que o aspecto técnico tenha aderência. Ou seja, é
é preciso que os currículos tematizem, é preciso que haja essas possibilidades, ou seja, essas disciplinas, é preciso que a gente traga isso para próximo do profissional da educação. E a gente sabe que não é suficiente a formação inicial, mas uma formação inicial bem dada, ou seja, que tematize as questões gerais, os impactos da tecnologia, a produção, as maneiras de estudar, a questão de personalização, como que isso impacta o estudante e a estudante do ponto de vista desse excesso de redes sociais, a questão das fake news. Então, há várias questões, a própria produtividade do professor e do estudante, o aprender a aprender, quando você tem ferramentas, aplicativos que podem facilitar ou podem exatamente dificultar, porque você vai perder tempo com coisas que não vão agregar. Então, nós saímos de um modelo de escassez para um modelo de excesso. E nesse modelo de excesso é fundamental que os professores, as professoras, compreendam quais são os mecanismos pedagógicos, didáticos, que podem promover consciência, criticidade e, obviamente, favorecer o uso dos recursos para as finalidades que nós sabemos quais estão postas na nossa Constituição e na LDB. O primeiro princípio é que a educação tem que servir para o desenvolvimento pleno do cidadão, da cidadã, e o segundo princípio é que a educação tem que favorecer o ingresso no mundo do trabalho. São esses dois princípios que estão na nossa Constituição e que estão na nossa LDB e em várias outras normas. Se nós conseguíssemos cumprir esses dois princípios, esses dois mandamentos, nós já estaríamos muito melhor do que estamos. E o aspecto da formação continuada, os governos precisam fazer aquilo que se espera e que eles têm que fazer, que é exatamente colocar os recursos à disposição para formações bem pensadas, bem estruturadas, sem casuísmos. Ou seja, nós devemos colocar a educação e a formação no lugar que elas merecem, ou seja, como algo estratégico. Professor, o fechamento das escolas imposto pela pandemia de Covid-19 provocou defasagem no aprendizado, segundo resultados de diagnósticos preliminares, e também está trazendo um sério risco de evasão escolar. Trazer a tecnologia para dentro da sala de aula pode ajudar a reverter essa situação? De que forma? Nós temos exemplos em ambas as posições, ou seja, daquilo que deu errado e daquilo que deu certo. Quais foram as dificuldades que nós enfrentamos na pandemia? Algumas delas não apenas no Brasil, mas para ficar no Brasil. Nós tivemos, obviamente, a dificuldade resultada da profunda desigualdade que a gente falou agora há pouco. A gente sabe que, falando por alto, assim, 1/3 dos estudantes, a depender da região, eles não conseguiram manter contato com a escola porque não tinham nem acesso à internet, ou seja, conexão adequada, e também não tinham os equipamentos adequados. Também as professoras e os professores, em muitos lugares, também não tinham e não têm acesso nem à conexão adequada, nem aos equipamentos adequados para fazer as atividades pedagógicas, didáticas. Por outro lado, o que nós observamos? Também em função dessa dificuldade, nós vimos muita criatividade, muita elaboração, um esforço incomensurável das docentes, dos docentes, em ter contato. A gente viu que se procurou se valer de metodologias antigas, por exemplo, de material impresso. O que a gente observa de positivo e de negativo para a gente avançar nos aspectos positivos é que, primeiro, o comprometimento é fundamental possibilidade de trabalho. Nós não podemos esperar professores e professoras heróis e heroínas que façam aquilo que o Estado não dá condições que se faça, sobretudo na educação básica. E outra coisa, nós precisamos de programas, precisamos de delineamento, de design de programas, de currículo, que sejam adequados às comunidades ali presentes. Tem que fazer sentido para o estudante, para a estudante, aquilo que está sendo discutido, problematizado na sala de aula. Portanto, os professores precisam fazer planejamento, precisam ter acesso às ferramentas, precisam ter acesso ao know-how, a esse conhecimento, e isso de maneira permanente. Se a gente fizer um bom uso das tecnologias, evidente que a gente pode minimizar essas desigualdades estruturais que nós temos. Por exemplo, se a gente prover acesso de conexão, há estudos, inclusive aqui no Brasil, mostrando isso em termos de pontos percentuais de aumento de produtividade, ou seja, de vários aspectos positivos. Então, se a gente simplesmente oferecer conexão adequada nas escolas e aos professores, às professoras e aos estudantes, isso vai facilitar. Só que isso não é suficiente, mas isso é uma condição para que a gente venha com o passo seguinte, que é o uso que se deve fazer dessa conexão e desses equipamentos. Conexão não basta, mas é um item necessário. Havendo conexão e havendo equipamento, aí nós vamos discutir o que tem que ser feito, como vai ser feito, a melhor maneira de fazer, considerando as realidades dos estudantes, das estudantes e locais e assim por diante. Então, a tecnologia, a gente tem exemplos mundo afora, na África, mesmo na Europa, que ela pode ser um componente estratégico para a redução das dificuldades e para o incremento, a melhoria do aprendizado. Exatamente porque estamos discutindo aspectos relacionados a
essas novas e necessárias competências e habilidades, a um conhecimento que se dá e que é feito também em conjunto com o uso dessas tecnologias, né, as tecnologias digitais. Portanto, nada melhor do que você problematizar e discutir em uso com essas tecnologias, senão fica algo muito abstrato, muito distante. Então, o que nós precisamos é exatamente de uma política, para que a gente possa utilizar os bons exemplos que nós temos, colocar os recursos necessários e utilizar programas adequados que já existem mundo afora, e aqui no Brasil não é diferente, daquilo que se deve ser feito em relação ao tamanho das turmas, em relação à formação continuada, em relação aos equipamentos necessários, em relação ao que fazer, como fazer, por que fazer e quando fazer. Então, para tudo isso, nós temos literatura, nós temos estudos. O que é preciso é que a gente consiga fazer isso de uma maneira continuada, que a gente não comece hoje e não pare, por exemplo, ano que vem, porque teremos eleições. Perfeito, professor. Bom, para encerrar, o senhor mencionou em uma das suas respostas o termo em inglês fake news, que nada mais é que o tradicional boato que a gente conhece em português. Nos últimos anos, esses boatos ganharam uma incrível velocidade de disseminação e, infelizmente, de aceitação por parte das pessoas em função do meio digital. Na pandemia de Covid-19, a gente viu esse triste cenário escancarado. Pessoas acreditando em tratamentos ineficazes e até mesmo desconfiando de vacinas por conta de conteúdos nas redes sociais. Desenvolver competências ligadas a tecnologias digitais já na educação básica pode formar um cidadão mais vacinado, entre aspas, contra a desinformação? Não há dúvida. O que nós temos são evidências que mostram que, não havendo isso, o que a gente tem é um desastre. Então, a gente tem, por exemplo, na Escola de Comunicações e Artes, na ECA, onde eu trabalho, curso lá de Educomunicação, que tem um trabalho bastante importante em relação a esse tratamento das mídias, que já vem de longa data. E a gente tem mundo afora aí estudos que cada vez mais reiteram que, se a gente quer falar com seriedade sobre democracia, sobre representatividade, sobre um mundo organizado, sobre valores, não dá para a gente ignorar, não dá para a gente ser leviano em relação à importância e, primeiro, ter consciência daquilo que o Oxford Internet Institute, que fez uma pesquisa recentemente, né, no ano passado, dizendo que há uma indústria da desinformação. O estudo é Industrialized Disinformation Global Inventory. Então, é um inventário global sobre uma indústria da desinformação. Está mais do que evidente que essa indústria ela tem produzido resultados avassaladores, tanto do ponto de vista de fazer muitas pessoas acreditarem naquilo que não existe, seja falseando, seja aumentando, seja reduzindo, seja fazendo, enfim, há um conjunto extensivo aí de estratégias, darei uma pauta só de um encontro, e seja também impulsionando pessoas a comportamentos que a gente poderia dizer irracionais, ou que já há evidência científica de que não faz sentido, por exemplo, em relação a questões de vacina, em relação ao nosso planeta ser redondo, enfim, essas loucuras todas que nós vimos aí ao longo desses tempos, de avanços que já eram dados como certos, como bem fundamentados, e a gente retrocedendo em muitas situações para alguns escalabros equivalentes ao que se via na Idade Média. Então é fundamental, sim, sobretudo considerando as especificidades do nosso país. Nós somos um país em que, para grande parcela da população, e no caso específico da educação básica, por alto a gente pode dizer que 85% dos nossos estudantes estão e dependem de escola pública, é lá e somente lá que eles terão condição de ver uma discussão, uma problematização sobre essas questões. Se eles e elas não tiverem oportunidade de discutir isso na escola, com os docentes, com as docentes, eles irão fazê-lo onde? E é óbvio que isso redundará em consequências não apenas para eles e para elas, mas para toda a sociedade. Então, é fundamental que a gente tenha espaços, e, de novo, eu acho que não deve ficar apenas nas escolas, que a gente tenha espaço de comunicação, de esclarecimento, para que as pessoas tenham acesso à informação, que no Brasil, infelizmente, ainda é privilégio. As pessoas têm acesso a dados. Isso é outra coisa. Acesso à informação a partir da qual você constrói conhecimento ainda é um privilégio no Brasil, e acesso a boa informação mais difícil ainda. Quando a gente observa e conversa com as pessoas na rua e observa quais são as referências utilizadas, e com conversa simples, a gente observa que há uma pobreza, via de regra, sem generalizar, mas há uma pobreza em relação a essas fontes de informação, porque as pessoas repetem, obviamente, a partir daquilo que elas ouviram. E, em grande medida, isso é feito também considerando que a gente não tem uma cultura de leitura no país. As pessoas leem muito pouco e leem mal. Juntando tudo isso, um país que não tem uma cultura de leitura, e a leitura é fundamental para a reflexão, para o aprofundamento do raciocínio, para a criticidade, não havendo isso, e se a escola não consegue oferecer uma parte disso, e a sociedade também,
com certeza a gente está com as portas e as janelas todas abertas para a disseminação cada vez maior de mentiras, de fakes, de deepfakes e de quaisquer outros mecanismos que venham a ser criados. Como a gente já tem agora uma profusão gigantesca de possibilidade de você falsear não só a imagem, como voz e tudo mais que você consegue digitalizar. Então, isso é uma questão de preservação da ordem democrática e da república também. A república e a democracia são duas faces da mesma moeda, né? É preciso que a gente tenha atenção para a gravidade da situação, sem o que nós certamente vamos implodir com a república e certamente com a democracia. Nós recebemos hoje no USP Analisa o professor da Escola de Comunicações e Artes da USP e também integrante do Conselho Nacional de Educação, Ivan Siqueira. Conversamos sobre tecnologias digitais na educação. O USP Analisa de hoje fica por aqui. Até a próxima semana. Você ouviu USP Analisa, um programa da Rádio USP Ribeirão em parceria com o IEA, Instituto de Estudos Avançados, Polo Ribeirão Preto. Produção do Serviço de Comunicação Social da USP e do IEA. Coordenação, Rosimeire Talamone. Apresentação, Thaís Cardoso.